Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Irmandade, sejam todos bem-vindos. Deus que abençoe muito a vida de cada um, de todos nós, na verdade, e que essa noite nós possamos louvar a Deus juntos com alegria. Agora há pouco, às 14h, nós tivemos santo culto aqui, presencial, e agora à noite o santo culto online, para continuarmos na presença de Deus, que é muito bom. Vamos louvar a Deus com o cântico 363. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 83.
Louvado seja Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 175, 175.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração. Vamos apresentar toda a irmandade, todo o povo de Deus que está orando junto de nós nesse momento, que estará orando junto de nós, que estão em comunhão. Que Deus possa alcançar todas as vidas, todo o povo de Deus, que nós também possamos estar ligados, não só aqui na terra como irmãos, mas lá no céu, como servos e servas de Deus. Então, os pedidos de oração que foram mencionados através da live, também através do nosso WhatsApp, das nossas plataformas digitais, onde a Irmandade se comunica conosco, através dos comentários aí, serão apresentados a Deus. E nós cremos que o Senhor é aquele que nos vai responder com a sua palavra, falando aos nossos corações. Vamos juntos buscar a Deus na oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor bondoso Deus, Pai que habitas nos céus, nós nos ajoelhamos diante de Ti em oração, para pedir, Senhor, que abençoe a nossa vida, nossa casa, nossa família e todo o Teu povo que junto de nós está clamando pela Tua misericórdia. Nós sabemos, ó Deus, que se estamos aqui é por grande bondade Tua na nossa vida, pois o nosso adversário tenta de todas as formas nos dissuadir, Senhor, de continuar no caminho da salvação. Mas nós cremos por fé que o Senhor está cuidando de nós e que a Tua palavra, que é enviada todas as noites na Tua casa, tem alcançado os nossos corações e tem achado guarida em nós, de maneira que temos vivido em novidade de vida, aguardando a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus eterno, queremos Te pedir perdão pelas nossas muitas faltas, pelas nossas mancanças e erros que cometemos diante de Ti. Queira perdoar-nos, Senhor, com a Tua grande misericórdia e nos ajudar a continuar no caminho certo, no caminho da salvação, a fazer também a Tua santa vontade nessa terra. Senhor, queira abençoar o Teu povo que está enfermo, que estão ou com alguém conhecido enfermos. Muitos são os pedidos de oração por libertação das mais diversas enfermidades, das quais o Senhor conhece bem e sabe, Senhor, o tamanho das nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, aquilo que nós precisamos, por isso nós nos entregamos na palma das Tuas mãos e esperamos em Deus que, segundo a Tua grande misericórdia, o Senhor dê a nós um cântico de vitória na Tua santa presença. Ó Deus, queira visitar os presídios, as clínicas de recuperação, aqueles que estão na fila do desemprego ou de um emprego, aguardando uma colocação no mercado de trabalho. Senhor, Tu tens todas as ferramentas que podem abrir as portas nas nossas vidas. A ordem vem de Deus e, querendo o Senhor operar, quem poderá impedir, ó Deus? Pai eterno, nos ajuda a continuar firmes em Ti, guardando a Tua palavra, guardando a nossa vida do mal e da aparência do mal também. Nos ajuda, nos corrige, Senhor, nos ampara nos Teus braços por caridade. Quando nós tropeçarmos em alguma pedra no caminho, sustenta-nos de pé pela Tua graça maravilhosa. Senhor, o Teu povo tem precisado tanto de Ti e às vezes desanimamos na fé, desanimamos na esperança da vida eterna e da salvação, mas vem, Senhor, com o Teu bálsamo, animar a todos os corações e nos fazer crer em Ti, Senhor, em toda situação, em toda circunstância. Faze-nos crer em Ti por caridade, ó grande Deus. Fala conosco essa noite, por intermédio da Tua santa e poderosa palavra, e nos ajuda, Senhor, a crer nela e a estar sempre em retidão diante de Ti. Assim, ó Pai, todas essas bênçãos nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 44.
Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, cultos presenciais aqui no Alphaville, todos os domingos, às 10 da manhã e às 18h30, terças-feiras às 14 horas e quartas-feiras às 20 horas. Sábados, às 10 da manhã, o culto das nossas irmãs, presencial e online. Cultos online que são transmitidos através do nosso canal no YouTube e da nossa página no Facebook. De segunda a sexta-feira, às 14 horas, sábados, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, e domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Reunião de oração presencial aqui no Alphaville, toda segunda-feira, às 19 horas. Aula de música, todo domingo, às 8 horas da manhã, antes do culto das 10. Ensaio de orquestra, que foi domingo passado, todo primeiro domingo do mês, às 4 horas da tarde. Próximo domingo, dia 11/7, às 10 da manhã e às 18h30, nós teremos Santa Ceia aqui no Alphaville. E na terça-feira, dia 13/7, também Santa Ceia às 14 horas. Continuamos pedindo à Irmandade contribuição para atendimento dos necessitados com alimentos não perecíveis, para atendimento das mais diversas necessidades da obra de Deus. Quando você vier no culto presencial aqui, ou em uma das nossas igrejas da CCA, leve também alimentos não perecíveis à sua casa, alimentos tipo óleo, açúcar, macarrão, feijão, arroz, e também produtos de higiene pessoal e limpeza de casa. Tudo que Deus preparar vai ser muito bem-vindo e vai ser destinado àqueles nossos irmãos e irmãs que tanto precisam nesse momento de aflição e de desproteção que estão passando pelo desemprego, pela pandemia como um todo. Nossa loja do Fundo Bíblico, o endereço do site é loja.ccacristã.org.br. loja.ccacristã.org.br. Nós vamos cantar o hino e antes da palavra, o irmão Bruno vai pôr para a gente o banner com os dados bancários, aí eu falo para a Irmandade, porque já fica num corte só para quando eles forem editar a palavra para transmitir para toda a Irmandade. Mais alguma coisa, Brunão? Não, né? Falamos bastante. Vamos cantar o hino 82.
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Povo de Deus, vamos lá. O irmão Brunão vai colocar para a gente aí o banner na tela. Mês de julho, entramos... Mês de julho, né, Brunão? Mês de julho. E o cinto está apertado. No mês passado, Deus abençoou bastante as coletas, usando a Irmandade. E agora temos essa reforma do Limão, temos algumas despesas da igreja de Sorocaba. Estamos caminhando para o fim. Logo, logo a Irmandade vai ver aí as igrejas prontas, em nome do Senhor Jesus. Então contribua, por favor. Precisamos da ajuda da igreja de Deus. Esse mês, mais uma vez, convoco o povo de Deus para se unir em força e união, para nos ajudar com isso. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Alfaville com PH e 2 L's, @ccacristã.org.br. Contribuam, povo de Deus, e o Senhor retribuirá com muitas bênçãos a todos nós. Vamos fazer oração, Brunão? Oremos então. Senhor, te damos graça pelas ofertas que tens colocado no coração do teu povo para contribuir para a tua obra. Faz, Senhor, com que se multiplique nas vidas de cada um de nós e que nós possamos sempre ver os céus abertos ao nosso favor e que nunca nos falte a tua graça, nunca nos falte a tua misericórdia, mas nós possamos sempre ver também as mãos de Deus trabalhando na nossa vida. É o que pedimos a Deus com muita gratidão, por Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no verso 6. Romanos 9, versículo 6. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um barro para honra e outro para desonra?
E que direis de Deus, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixa descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Só até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, acredito que nós não teríamos tempo suficiente para se aprofundar em tudo que essa palavra quer dizer e tudo aquilo que ela representa. Essas palavras tão ricas, tão maravilhosas, que o apóstolo São Paulo escreveu ao povo de Roma, pois havia na disseminação do evangelho aquela seletivismo, aquela separação, aquele separatismo, os judeus, a graça veio para os judeus, judeu é quem vai ser salvo, judeu é quem é santo, Cristo é judeu, e só nós seremos salvos, e só a minha maneira de cultuar ou de adorar a Deus está certa, e por isso Deus só ouve a minha oração e não a tua. Acho que a Irmandade já está farta de ouvir isso, farta de ver isso acontecer, não só da igreja de onde viemos, mas de muitas outras denominações que se intitulam a graça de Deus, não sei baseados no quê, com qual propósito, porque de salvação não é, porque Cristo aboliu o monopólio da graça desde sempre, desde o início da sua missão, mostrando que a graça de Deus é a misericórdia de Deus dispensada sobre as nossas vidas, que ela é muito mais abrangente do que nós podemos compreender. Bom, e o apóstolo São Paulo vinha trazendo esses ensinamentos ao povo de Roma, para que eles também estivessem atentos, para que esse mal não viesse até nós. Os irmãos já ouviram um ditado que diz que no começo toda vassoura varre bem? Quando você obedece, você é humilde. Quando você conhece a Cristo, você aceita a repreensão, você aceita o trabalho que Deus prepara na obra. Quantos irmãos? Falou, irmão, se Deus me preparar de varrer a igreja, eu já estou feliz. E depois o tempo passa, a gente vai se achando mais crente e vai se afastando desses princípios de humildade, submissão, de entrega, de resignação. E quando nós deixamos esses princípios, nós também nos afastamos da verdadeira graça de Deus, que é renúncia, que é abrir mão, que é amar o próximo e tantas outras coisas que a Irmandade está cansada de ouvir. A graça de Cristo, servir a Deus, deve completar, deve ser tão intenso, tão maravilhoso, de maneira que complete todas as nossas expectativas e ansiedades e medos e dúvidas e perturbações e tribulações. Quando eu sirvo a Deus, eu não preciso de nada mais que me complete. E quando eu sirvo a Deus e permito que a graça me complete, eu não preciso de mais nenhum adendo, de mais nenhum adicional. Eu não preciso da bebida para me sentir completo, eu não preciso do cigarro e nem das drogas para me sentir completo, eu não preciso de outras mulheres ou as irmãs de outros homens para me sentir completo ou completa, porque o que Deus me prepara é o suficiente para me completar. Não quer dizer que eu sou acomodado nem conformado com uma vida ruim ou com um destino ruim. É que eu sei que sobre todas
essas coisas e qualquer outras coisas, sejam elas quais forem, Deus me fez mais do que vencedor. Glória ao nome do Senhor. E Deus está trazendo essa palavra para trazer também a nós essa completude da graça. Esse vazio que você tem sentido no teu coração não é nada mais, nada menos do que falta de Deus. Falta do Espírito Santo te completar. Falta do Espírito Santo estar na totalidade do teu ser, da tua vida, da tua consciência. E se você clamar a Deus essa noite de coração sincero, Deus manda te dizer por esta palavra: eu vou completar todas as brechas, todos os espaços vazios do seu coração. Glória a Deus nas alturas. Amados irmãos, os irmãos querem ver um exemplo prático? Quando a gente conhece uma nossa irmã, uma amiga, não precisa nem ser irmã da igreja não, uma mulher que tem a sua fé, seja ela qual for. Nós vamos dar os exemplos. Que ficou viúva. Ouça bem isso aqui, Bruno. E esse é um atributo que Deus deu às mulheres. As nossas irmãs são, na sua grande maioria, capazes de fazer isso. Nossa mãe, nossa irmã, na carne, prima, enfim. Ficou viúva. A irmã Joaquina ficou viúva. Pode ser velhinha, pode ser novinha, pode ter filho criado, pode ter filho pequeno, ficou viúva. Presta atenção para vocês verem, depois daqueles dias do luto, que nunca passa, mas que as coisas vão, na medida do possível, voltando ao normal. Qual a primeira reação dessas mulheres? Elas correm aos pés de Deus. Elas vão para a missa, elas vão para o culto. Se elas são espíritas, vão para as reuniões da sua igreja, da sua doutrina. É verdade ou mentira? Já percebeu isso? Que a gente chama de beata. É as beatas. Virou beata porque vive enfiada na igreja. Sabe o que acontece? Ela tinha um companheiro a quem ela amava. E você pode ver, quando o casamento não era feliz, que o marido morre, a mulher também não se comporta assim. Porque ela não era completa do lado dele. Ela vai procurar outro marido que a faça feliz, e que é muito justo. Mas tinha uma vida feliz, em paz, luta, guerra, meu Deus, quem não passa? Mas foi embora o maridão. As irmãs, estou falando do exemplo das irmãs. Ela vai para a presença de Deus, na sua fé, no que ela crê. Não estamos pregando placa aqui, naquilo em que ela crê. E ela vai buscando a Deus, vai buscando a Deus. Uma grande maioria, principalmente se já tiver um pouco mais de idade, o que não é regra, mas uma grande maioria termina os seus dias sozinha. A grande maioria sim. Veja, irmão, não é regra, não é doutrina, não é ordem, é só um exemplo prático que você conhece, que o Bruno conhece, que eu conheço. Qual o mistério nisso? Quando elas vão para a presença de Deus, aquela falta, aquela saudade, aquele anseio, aquela angústia do marido que partiu, acontece com o filho também, quando perde um filho, ela vai sendo completa pela misericórdia de Deus, pela palavra de Deus. O divino não é criado no nosso imaginário humano, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Deus não é uma anedota. Deus não é uma história que alguém deixou, que alguém contou, como muitos falam. Deus é uma história. Não, irmão. Deus vive dentro do nosso coração, irmão. Irmã. É quando ela é completa daquilo que lhe faltava, ou é substituído aquela falta por alguma outra coisa equivalente. A pessoa consegue levar a sua vida, consegue seguir os seus planos, o seu destino, até chegar onde tem que chegar. E o Senhor hoje é real aqui por esta palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Deus não é uma anedota de livro. Deus não é uma história de contar para a criança dormir. Deus é vivo, é santo, é poderoso. Está no meio da sua igreja, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Não tem como filosofar a Deus,
não tem como quantificar, metrificar, irmão, medir e de alguma forma dar algum parâmetro àquilo que é absoluto, aquilo que preenche todos os espaços. E essa graça maravilhosa vem falar com todos nós essa noite e te dizer: o Deus a quem você serve não é um Deus que salva pelas obras, por condição humana, é um Deus que salva pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que ele dizia isso? Paulo dizia isso. Porque os judeus se achavam salvos pelas obras, por uma metodologia. Eles fazem não sei quantos procedimentos no mesmo dia. A mesma coisa, as mesmas orações, vãs repetições. E a graça de Deus é multiforme. Deus fala contigo tomando banho, Deus fala com outro dormindo, Deus fala com outro almoçando, Deus fala com outro em outro lugar. O Senhor vem da maneira que Ele quer vir, mas muitos querem encaixotar e dizer: Deus só opera desse jeito. Jamais, irmão! O mesmo Deus que é adorado quando a nossa orquestra toca, recebe o louvor do irmão que toca o pandeiro, do irmão que toca uma caixinha de fósforo, da irmã que não toca nada, mas canta, do outro que não toca nem canta, mas adora a Deus com o seu coração. Não, irmão, bendito seja o nome do Senhor. Porventura, quando chove num lugar, chove só na minha casa ou só na tua? Chove em toda aquela terra. A graça de Deus vem para todo aquele que buscar o Senhor, irmão. Glória ao nome do Senhor. Quando o rio corre para o oceano e ele encontra-se com o mar, porventura a água do rio só vai se misturar com aquela faixa de água do mar? Ela se espalhará por todos os oceanos da terra, onde puder chegar. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Se você plantar um pé de manga na tua casa, ela só vai dar manga para você, ou todo que chegar lá vai pegar manga dela? Todo que chegar, não só vai pegar manga, como vai se abrigar na sombra. Glória a Deus nas alturas. E é essa compreensão, essa completude no sentido de completar aquilo que nos falta. Seja cheio do Espírito Santo essa noite, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio da graça de Deus e daquilo que você acha te faltar. Vai aos pés do Senhor, tudo que te falta, Cristo suprirá, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Senhor sabia as suas maneiras, irmãos, de trabalhar. E aqui ele ainda dizia: mas homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá que formou, por que me fizeste assim? Ou seja, como pode o homem chegar a Deus e você olhar alguma coisa que Deus faz na vida de alguém, ou por alguém, ou com alguém, ou em alguém, e você dizer: isso não é de Deus? Quem é você, irmão? Quem sou eu? O Senhor opera como quer. Porventura não tem um oleiro domínio sobre o barro? E faz dele o vaso da maneira que quer? Glória a Deus, irmão. Por isso que a graça de Deus não tem caído nos corações. Por isso que as igrejas estão se esvaziando. E o lugar de pregar salvação é um lugar de negócio, de comércio, de fazer acordata. Porque o povo de Deus não procura salvação. Ele procura interesse próprio. Bem-aventurado o homem e a mulher cuja força está no Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aquele em quem a sua força estiver no Senhor, nunca te faltará nada, te diz Deus. E o próprio Cristo anunciou: se vos trouxerem outro evangelho além desse do que está proposto, seja anátema, fugir da presença dos tais. Mas é muito mais fácil se conformar com a mentira para alegar a sua carnalidade e a sua falta de amor ao próximo. Mas hoje Deus está mandando a palavra e diz ao povo de Deus: não se preocupa com placa, não se preocupa com método humano, não se preocupa com doutrina de homem. Aonde estiver dois ou mais no nome de Jesus, Ele estará no meio deles, irmãos queridos.
Não tem ancião, não tem pastor, não tem anjo nem demônio que derruba essa palavra, porque ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Glória a Deus. E o Senhor dá autoridade do Espírito Santo para pregar a igreja. Glória a Deus nas alturas. Ouça bem, irmão, o que vou pregar aqui. Pode ser que nessa noite para amanhã, algum demônio venha e derruba esse canal da internet. Mas se derrubar, vocês podem procurar que nós vamos começar outro. Se você serve a Deus em alguma igreja, especial na CCB, e você tem vindo aqui assistir as nossas lives, é porque você não está completo lá. Porque quem está saciado não procura comida. Se você é músico, vem tocar aqui, é porque você não está completo lá. Não se esconda, tenha caráter, tenha brio, mostra quem você é. Teu negócio é com o homem ou é com Deus? Enquanto você estiver servindo o homem, você vai estar debaixo da unha do homem. Mas o que confiar no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Da mesma sorte, irmandade da CCA. Os cultos não te estão sendo suficientes? Te falta alguma coisa? Procura depressa um lugar onde você se sinta completo, porque a tua vida passa muito depressa para você ficar agradando o irmão Rodrigo, irmão N. Agrada a Deus, irmão. Não tirem essa palavra do ar. Nós não estamos pregando aqui um negócio. Eu não estou pregando aqui uma isca, um discurso para encher a igreja. Eu estou pregando a palavra do Deus vivo para encher o céu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso os crentes estão cheios de depressão, estão cheios de medo, cheios de anseio. A igreja não recebe a glória, as crianças não são batizadas com o Espírito Santo, não acontece milagre, porque a igreja de Deus está sendo carnalizada, está sendo encaixotada, engessada, mas a graça de Deus ninguém prende ela, irmãos. E nunca prenderá. Maldito seja você que prender a graça de Deus. E até a tua última geração seja maldita na terra. Judiando do povo do Senhor. Judiando da igreja de Deus. Judiando dos pequenininhos que precisam de salvação. E a igreja que é para salvar, joga dentro do inferno. Nunca mais. Eis aqui a palavra da vida eterna. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está livre em Jesus Cristo, irmão. Você está livre em Jesus Cristo, irmã. Você está livre pela graça de Deus que foi derramada lá no madeiro. Nós somos alcançados pela graça. Diga quem quiser dizer o que quiser dizer. Faça o que quiser fazer. Fale, replique, reclame. Mas a palavra é essa. A liberdade absoluta. Não é uma liberdade parcial. Olha, você até tem alguma liberdade. Não. Você tem toda a liberdade. Como que você adora aí, irmão? Irmão Rodrigo, eu adoro dançando, glória a Deus. Irmão Rodrigo, eu adoro pulando, glória a Deus. Irmão Rodrigo, eu adoro dormindo, glória a Deus. Não tem método, não tem certo nem errado. Nas coisas de Deus tem quem adora a Deus e quem não adora a Deus. Não tem meio termo. Toda forma de louvor é válida. E a perfeição não é coisa de homem, é coisa de Deus. Sabe qual é o louvor perfeito? Não é o melhor tocado, não é o melhor cantado, não é o melhor encenado. É o que é feito de coração sincero diante de Deus. Pode ser tudo torto, tudo desafinado, tudo desengonçado, mas sendo de coração sincero, Deus recebe lá no céu, diz a palavra, como incenso de suavidade. Glória a Deus nas alturas. Enquanto a igreja de Deus não se conscientizar disso, nós estamos patinando num lodo, sem sair do lugar, sem caminhar para lugar nenhum, sem ver salvação,
sem ver a Deus. Os irmãos, vejam que os judeus achavam-se tão santos, e a graça veio por Cristo. E os mistérios que Deus esconde aos sábios e entendidos, Ele revela aos pequenininhos. Ou seja, você olha e fala, aquele ali, o que aconteceu com Samuel quando foi ungir Davi como rei? Certamente está diante do Senhor ser ungido, e mais outro, e que o Senhor falou para ele, Samuel, não olha para aquilo que os teus olhos estão te mostrando, porque eles só mostram o que está diante de ti. Deus, porém, vê o que está dentro do coração. Deus vê o que está no coração, irmão. Deus não vê essa casca, não. E nem está preocupado. Isso aqui os bichos vão comer. Mas a tua alma, ninguém toca nela. Glória ao nome do Senhor. E nunca tocará, a não ser o Senhor que toca nela de tempos em tempos, para que ela seja cheia do Espírito Santo. Igreja de Deus, em nome de Jesus Cristo, sejais cheios do Espírito Santo, sejais cheios da glória de Deus na tua vida. E que o Senhor te alcance, o Senhor te faça prosperar, o Senhor te faça feliz na sua presença, e você possa dizer glórias a Deus, aleluia, que o Senhor não se esqueceu de mim e nunca se esquecerá. Então, irmão, irmã, se alguma coisa te aprisiona, se alguma igreja te aprisiona, se alguém te ameaça, foge desse lugar. Depressa, antes que a tua alma durma no inferno, e você se decepcione, acordando na eternidade, pensando que está no céu, e estará nas garras de Satanás, porque foi conduzido a passos largos ao exclusivismo, à matança de alma, à perseguição dos dons de Deus. Como pode, irmão, o Senhor perseguir os seus dons? O próprio Deus perseguir aquilo que Ele deu? Como pode o Senhor gerar um filho e Ele mesmo matar? Glória ao nome do Senhor. Porventura a irmã mataria seu filho? O irmão mataria seu filho, sua filha? Muito mais Deus, irmão. E alguém vem te dizer, irmão, para com essa oração na madrugada. Ó, irmão, para de ir naquela igreja que Deus não se agrada. Que demônio, irmão. Para trás de nós, Satanás, nós conhecemos a voz do nosso Deus, e a gargantilha da religião que nos prendia, a coleira, foi tirada por Jesus Cristo no madeiro da cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, sejamos hoje alertados por essa palavra, e vejamos bem o caminho que estamos trilhando. Sai do teu comodismo. Você será culpado do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Você conhece a verdade, você sabe que você pode ser livre, e você está aprisionado porque quer, como o povo no Egito, quando estava preso reclamava da prisão, quando estava livre reclamava do deserto. O Senhor te diz, anima-te e continua, sai da tua prisão, diz o Senhor. E saindo da tua prisão, você provará da liberdade absoluta da graça de Deus. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Amado Deus, Pai Santíssimo, Criador dos céus e da terra, ajoelhamo-nos diante da Tua presença para agradecer ao Senhor pela oportunidade de ter estado na Tua casa essa noite, louvando e engrandecendo a Deus, ainda que de forma virtual e para nós presencial. Tudo vem de Deus para a nossa vida, e nós te louvamos porque isso é preparação Tua para nós, Senhor. Te damos graça pelos hinos, oração, anúncios e muito mais pela Tua fiel e santa palavra, que veio falando aos nossos corações das grandezas de Deus para a nossa vida. Ó Senhor, ajuda-nos, protege-nos pelo Teu amor divino e faz em nós com que tudo corra bem, para que nós também caminhemos rumo à salvação, que é o nosso destino final, que é o porto almejado, o porto da salvação. Guarda a Tua palavra no nosso coração e faze-nos meditar nela de dia e de noite, Senhor.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 49, Brunão. 49. Glória a Jesus. Buscando estás, feliz por vir. Em Cristo encontrarás, se tão somente a Ele ouvir, o seu amor terás. Cristo Jesus, fiel pastor, o príncipe da paz, por seu poder nos dá valor, e muito feliz nos faz. Quem só em Jesus encontrarás quem pode te livrar. Quem receber sem a graça de Jesus, Ele te Queridos irmãos, no final desse mês, se Deus assim permitir, nosso irmão William Paes, ele é um ancião que era da CCB até pouco tempo, aí de São José do Rio Preto, região do interior de São Paulo, aí prefixo 017. Ele vai estar congregado conosco aqui no Alphaville, vai atender um culto para nós. Então toda a irmandade convidada aí da região de São José do Rio Preto. Vem novidade boa aí para o mês de agosto para nós, temos certeza, uma CCA aí pertinho de vocês, junto do irmão William. Ele tem um ministério chamado Palavra Livre, que já é um canal no YouTube, está virando um aplicativo de evangelização, e nós vamos juntar as forças para levar a palavra de Deus, que é o que importa, não levar uma placa, levar a palavra, como o Senhor mandou essa noite para nós. Então não percam, a gente vai anunciar o dia certinho, o dia que ele vai estar aqui, para atender o culto online e o culto presencial aqui para a Irmandade no Alphaville. Tá bom? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino,
e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a palavra estejam em nossos corações. Amém, Jesus.